Fala aí, galera. Seguinte, vamos tratar agora de ciclo trigonométrico. Esse é um assunto que provavelmente você já conhece, mas que é bacana aí vocês relembrarem, né? Vamos lá, continuando nossas aulas aqui de pré-cálculo. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que o ciclo trigonométrico, geralmente aqui, ele vai ser adotado com esta configuração. Perceba que você tem um raio de 1 centímetro. Então, para esse lado você vai ter 1, para cá menos 1 e mais 1, tá? Percebe que se tu traçar uma linha aqui que vai desde a origem até um ponto qualquer, concorda comigo que se o raio dele é 1, então esse segmento aqui vai ser 1, tá? Aí tu tem aqui determinado ponto B, tu tem um certo valor aqui de x e tu tem um alfa aqui qualquer. Se a gente traz esse triângulozinho para cá, ó, observe o que acontece. Se a gente traçar o seno dele aqui, ó, seno, o que vai ser? Cateto oposto pela hipotenusa. Quem que é meu cateto oposto? É um valor aqui, y, né? O valor aqui correspondente, y, tá? E a minha hipotenusa é 1. Então, percebe que o seno de alfa vai ser o eixo y. Da mesma forma, se fizermos o cosseno, tu vai achar aqui que o cosseno é x. Então, é por esta razão, que o eixo x é chamado de eixo do cosseno e o eixo y é chamado de eixo do seno, tá? Fique esperto com isso aí. Percebe o seguinte, que o sentido de crescimento do ciclo, ele não é que nem um relógio que a gente conta pra cá, assim, ó. A gente conta ao contrário, tá? Então a gente conta para cá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Percebe que aqui tu tem o zero. Nesse exato ponto aqui, ó, fazendo 90 graus, tu tem o 90. 180 na extremidade esquerda. 270 aqui em uma das extremidades inferiores. 360 na extremidade direita, tá bom? Uma coisa importante é saber a notação de graus e radianos. Graus está relacionado ao ângulo como uma abertura, tá bom? Tipo, o quanto uma abertura vai ter, entendeu? Isso é graus. Radiano, ele está falando da borda da circunferência, tá bom? Percebe o seguinte, que o círculo, se tu pega o círculo aqui, tu pode tratar da borda dele como sendo 2πr, tá? No caso do nosso ciclo trigonométrico, a gente sabe que esse raio é 1. Então, tu vai ficar só com 2π. 2π radianos. Então, a circunferência, é por este motivo aqui, que a circunferência ela tem por completo 360 graus ou 2π radianos, tá? Então, a gente faz essas analogias. 360 graus representa 2π radianos. 180 graus representa π radianos. 90 π sobre 2 radianos, 60, π sobre 3, 45, π sobre 4, 30, π sobre 6. Aloysio, mas e se eu tiver lá 175,5 de graus? Como é que eu vou saber qual que é o valor em radiano? Meu amigo, regra de 3. Tu sabe que 180 corresponde a π, então tu vem aqui, 175,5 corresponde a x. Faz o princípio fundamental da química, vulgo regra de 3. Pronto. Tá resolvido aí teu bagulho, entendeu? Vou ensinar aqui pra vocês uma coisa que talvez pode ser que vocês já saibam, não sei. Que é o método galinha. Luiz, que diabo é isso? Seguinte. Pra tu saber o seno, cosseno ou a tangente. Se tu não lembrar, tu lembra do método galinha. Tu coloca seno, cosseno e tangente, né? Luiz, o que é o seno? O que é o cosseno? O que é a tangente? Não lembro. Faz assim, coloca seno, cosseno e tangente. Coloca a barra. Eu vou fazer aqui do lado, só para exemplificar que fica melhor do que eu falar essa merda. Põe assim, seno, cosseno, tangente de um ângulo qualquer. Bota as sinalzinho ali de divisão. Aí tu vem aqui, ó, que nem uma galinha. Có, cá, cá. Completa com H aqui, ó. Pronto. Então, tu tem aqui cateto oposto por hipotenusa, seno. Cateto adjacente por hipotenusa, cosseno. Cateto oposto por cateto adjacente,
tangente. Pronto, simples assim. Outra coisa que vai te ajudar muito é essa tabelinha aqui dos valores principais de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Eu não sei se vocês sabem essa frescuragem, mas tem a porra de uma música aqui que fica fácil de lembrar. Vamos lá. Ela é assim. Vou passar aqui para vocês. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vem sobre o 3 e o 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Percebe-se que meus dotes musicais não são tantos, né? Então vamos passar para frente. Outra coisa aqui que é bem importante são arcos complementares. Primeiro, o que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles cuja soma totaliza 90 graus, tá bom? Então, por exemplo, se tu tem um ângulo de 30 e tu tem um ângulo de 60, somados eles totalizam 90, então eles são ângulos complementares. Uma peculiaridade é que o seno de um sempre vai ser igual ao cosseno do outro. Então, se tu pega o seno de 30, ele vai ser igual ao cosseno de 60, ambos com valor de meio. Se tu pega cosseno de 30, ele vai ser igual ao seno de 60, ambos raiz de 3 sobre 2. Sempre que tu tiver ângulos complementares, o seno sempre vai ser igual ao cosseno do outro, tá? Outra coisa aqui bastante importante são arcos congruentes. O que são arcos congruentes? São aqueles que têm a seguinte característica. Tu dá a volta no ciclo e volta para o mesmo lugar, permanece no mesmo lugar. Por exemplo, tem um skatista aqui brasileiro que até conseguiu fazer um feito muito massa, que é dar 900 graus. Então, o que ele fez? Basicamente, ele deu 3 voltas praticamente no ciclo trigonométrico, entendeu? Então, basicamente é isso. É tu dar a volta, tu saiu daqui, volta e permanece aqui, entendeu? Por exemplo, se tu tem aqui um ângulo que corresponde a 180, aí tu pega aqui, tu somou mais 180 a um segundo ângulo aí que já totalizava já 360. Então tu tem 3π radianos. Ou seja, basicamente é para te dizer isso daqui o seguinte, que se tu pega, por exemplo, vou fazer um exemplo mais digno aqui. Vamos fazer o exemplo conforme está aqui, né? Tu tem aqui, por exemplo, tu saiu aqui de 180, digamos que aqui é 180, aí tu veio, vral, bateu aqui em 180. Qual que é o seno de 180? 0. Se tu der 3 voltas aqui, tu vai ter 3 vezes 180, tá? Ou seja, tu vai ter feito um arco congruente a ele. Mas como tu parou no mesmo local, o teu valor de seno não vai mudar, vai continuar sendo 0. Entendeu? Da mesma forma aí para o cosseno. Isso é arco congruente. Basicamente é tu dar uma volta e permanecer no mesmo lugar. Ângulos em outros quadrantes. Isso é muito importante, que é um conceito para tu espelhar um ângulo aqui em outro quadrante. Percebe no seguinte, tu tem aqui um ângulo aqui de 120, né? Beleza. 120 graus. Tu quer saber qual que é o correspondente dele no primeiro quadrante para facilitar tuas contas. Então tu percebe que se tu espelhar esse ângulo, tu chega aqui, ó, tu tá aqui, ó, o ângulozinho de 120, o vral, ele é esse aqui. Tu espelha ele aqui para o segundo quadrante, traça uma reta, tu vai achar aqui o exato ângulo. Ah, Luiz, mano, não quero fazer essa porra não. Tem um modo de fazer mais rápido? Tem. Basicamente, tu sabe que aqui é 180. E essa abertura é do mesmo tamanho dessa. Então, tu pega 180 menos 120, tu tem esse ângulo aqui. Essa abertura como 160 graus. Ou seja, o correspondente de 120 graus no primeiro quadrante é 60. Ah, Luiz, e eu tenho, por exemplo, aqui 220 graus, 225 graus. Como é que eu vou fazer essa questão aqui? Percebe o seguinte, que tu vai fazer nada mais, nada menos do que... Tu sabe que aqui, novamente, é 180, né? Então, tu vai pegar o teu ângulo e subtrair de 180, tá?
Daí tu vai achar que esta abertura vai ser igual a essa. Tá bom? E isso vale para o quarto. Para simplificar a vida de vocês, eu fiz um resuminho aqui. Se tu quer do segundo para o primeiro quadrante, tu pega o valor de 180 menos o teu ângulo. Se tu quer do terceiro para o primeiro, tu pega aqui o valor do ângulo menos 180. Se tu quer do quarto para o primeiro, tu pega 360 menos o teu ângulo, tá bom? Outra coisa muito importante é os sinais, tá? Lembra que eu falei para vocês que o seno, ele é aqui, ó, o eixo Y. Então, tudo que tiver para cima vai ser positivo, tudo que tiver para baixo é negativo. O cosseno, ele é o eixo X. Então, tudo que tiver à direita é positivo, tudo que tiver à esquerda negativo. E a tangente é só tu fazer soma de sinais com eles. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Então, tu tem usando os sinais da tangente. Por quê? Porque vai acontecer assim. Ah, me diga qual que é o seno de 120 graus. Aí tu vai ver, o seno de 120 graus é a mesma coisa que o de 60, porque eu espelhei e trouxe ele lá. Qual que é o ângulo lá, o seno de 60 graus? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então eu sei que vai ser raiz de 3 sobre 2. Mas 120 está em qual quadrante? 120 está no segundo quadrante. Então, o seno no segundo quadrante é o quê? É positivo. Então, beleza, é o mesmo. Se por um acaso fosse um seno de um ângulo que tivesse no terceiro quadrante, aí seria o sinal negativo, entendeu? É assim que vocês respondem as questõezinhas. Mas é isso, é um assuntozinho bem tranquilo, rapidão de ser feito. Tamo nós.